Olá! Que Deus abençoe a sua vida poderosamente nessa terça-feira. Que a boa mão do Senhor possa estar sobre a sua vida, te livrando, te guardando, te protegendo e te prosperando. Eu sou o pastor Jonathan Bahia. Estamos começando mais um Falando com Deus, meditando e estudando no livro do profeta Jeremias. E hoje nós chegamos no poderoso, profundo capítulo de número 35, no qual, antes de nós lermos, nós iremos fazer uma pequena oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, está aqui, Senhor, a Tua palavra que é santa, que é verdadeira, que é poderosa. Assim abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que a gente possa aprender, Senhor, mais de Ti, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. A partir do verso de número 1, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias no dia de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva à casa do Senhor a uma das câmaras e dar-lhe de beber vinho. Então tomei Zanias, filho de Jeremias, filho de Abazanias, e os seus irmãos e todos os filhos de toda a sua casa dos recabitas, levei à casa do Senhor, a câmara dos filhos de Anã, filho de Gedalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maceias, filho de Salom, guarda do vestíbulo. E por diante dos filhos dos recabitas, taças cheias de vinho, copos, e disse: bebei. Porém disseram: não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: jamais beberei vinho, e nem vós e nem vossos filhos, e nem edificaria, nem semearia semente, nem plantarias vinha, nem possuirias, mas serás habitante de tenda todos os vossos dias, para que vivais muito sobre a face da terra, e que vos andei peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, e tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho, nem todos os nossos dias, em nossas mulheres, em nossos filhos e nossas filhas, e nem edifiquemos para nós casa, na habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim obedecemos conforme tudo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, que vem a esta terra, disse: vamos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Diga glória a Deus. Essa palavra, ela mostra como Deus, Ele ama aqueles que são fiéis. Esse Jonadab, filho de Recabe, ele viveu na época do rei Jeú, rei de Israel. O rei Jeú, ele foi ungido rei para trazer justiça sobre a casa de Acabe e sobre a casa de Acasias, rei de Judá. Diz a palavra do Senhor que o profeta Eliseu manda ungir ele rei, para ele destruir a adoração de Baal que existia na época de Jeú, 842 a 814, em Judá e Jerusalém. Diz a palavra do Senhor que ele mata todos os descendentes de Acabe, e também ele traz justiça, matando o rei de Israel e seus irmãos. E aqui diz a palavra do Senhor, lá no capítulo 10, no versículo 15, que Jonadab, filho de Recabe, ele se recusa a adorar Baal, e ele ajuda Jeú nessa reforma. Então, preste bem atenção. Esses descendentes de Jonadab, eles vêm desde a época de Jeú, há 300 a 250 anos antes desse versículo onde nós lemos. Então, quando Jonadab, filho de Recabe, ele era vivo, ele trouxe uma direção para o seu povo, para a sua descendência, para a sua família, dizendo: vocês nunca vão beber vinho, vocês nunca vão fazer casa, vocês nunca irão plantar nada, vocês irão viver em tenda e vocês irão depender da providência de Deus, e vocês nunca irão colocar bebida alcoólica. Eles se separaram para viver uma vida santa diante de Deus. Talvez aquilo não seria de todo correto, mas aqui Deus ele está mandando Jeremias fazer, pegar vinho,
trazer aqueles descendentes de Recabe que estavam em Jerusalém, buscando segurança por causa de Nabucodonosor, levar eles dentro da casa do Senhor, dentro de uma sala, e dizer: bebe vinho. E Jeremias obedeceu a palavra do Senhor, pegou o vinho, colocou diante dos descendentes de Recabe, e ele deu um exemplo de fidelidade, um exemplo de obediência, porque ele disse: olha, Jeremias, o Senhor é profeta, mas nós não podemos desobedecer o nosso Senhor, o nosso Pai, porque o nosso Pai disse aos nossos pais que nunca a gente deve beber vinho. Diga glória a Deus. Aqui nós começamos a observar que Deus, ele é com aqueles que obedecem. Deus, ele é com aqueles que fazem a vontade e fidelidade daqueles que deixam. E diz a palavra do Senhor que Deus, ele faz uma comparação entre a obediência dos recabitas e a desobediência do filho de Judá. E ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, vai dizer aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, porventura nunca aceitaria minhas instruções para ouvir as minhas palavras. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardados, pois não beberam vinho até este dia. Antes obedeceram o mandamento de seu pai. Porém, vos tenho falado, madrugando e não ouviste, enviando dizendo todos os meus servos profetas, madrugando dizendo: convertei-vos agora do seu mau caminho e fazeis boas as suas ações, e não sigais os outros deuses para servi-lo. Assim ficareis na terra, e dei aos vossos pais, porém não inclinastes os ouvidos e nem me obedeceste, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai, que eles os ordenou ao seu povo, e vocês não me obedeceram. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que trarei a Judá sobre todos os moradores de Jerusalém o mal que falei contra eles, pois tem falado, clamei, e não me ouviram e nem me responderam. Diga glória a Deus. Ele está dizendo assim: esse povo, ele obedeceu seu pai, um mandamento que era o certo para eles, mas por isso eu irei guardar eles, mas vocês eu irei trazer o mal. O mal vem sobre a nossa vida quando nós desobedecemos a Deus. O mal vem sobre a nossa vida quando nós não ouvimos a voz do Senhor, porque muitas das vezes Deus, ele diz na sua palavra: não mente, e nós mentimos. Muitas das vezes Deus, ele diz: devolve o teu dízimo, e nós não devolvemos. Muitas das vezes Deus diz: não fala mal do teu próximo, não levanta falso testemunho, e muitas das vezes nós levantamos. Muitas das vezes Deus diz: busca a minha face de todo o teu coração, ora a mim, e muitas das vezes nós não oramos. Aquele povo, há séculos, eles estavam guardando a aliança que o pai deles tinha com Deus, e eles guardavam honrando o seu pai através do mandamento que ele deixou. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, nós precisamos guardar aquilo que Deus nos fala, e por isso ele diz no versículo 18 uma bênção: a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, pois que obedeceste o mandamento de Jonadab, o vosso pai, guardaste todos os seus mandamentos, fizeste conforme tudo o que o ordenou, porquanto assim diz o Senhor dos Exércitos, nunca faltará homem em Jonadab, filho de Recabe, que está na presença todos os dias. Ele estava dizendo: olha, o povo de Judá pode até se acabar, o povo de Israel pode desaparecer, mas a casa de Recabe, de Jonadab, sempre terá um homem. E até hoje existem árabes que eles reivindicam dizendo que eles são filhos de Recabe, tanto os árabes como também os judeus. Diga glória a Deus. Eles permanecem até hoje porque eles continuam obedecendo a voz do Senhor. Obedeça a voz do Senhor para que você venha permanecer juntamente com a sua casa e com a sua família. Aonde você estiver, eu quero unir minha fé com a tua fé, a minha oração com a tua oração. E nós iremos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, meu Deus, ser fiéis, Pai. Nós não queremos ser lembrados como o povo de Judá naquela época que foi desobediente, que sofreu as consequências do exílio, da humilhação, do opróbrio, da vergonha.
mas nós queremos ser relembrados, Pai, como os recabitas, aqueles que guardaram o mandamento de seu Pai, aqueles que prosperaram e principalmente aqueles que permaneceram. Meu Deus, que possa permanecer na vida dessa pessoa que me ouve a bênção, a paz, a proteção e a prosperidade verdadeira que vem de Ti. E assim, meu Deus, que possa não permanecer a desobediência, o medo, meu Deus e meu Pai, o espírito da rebeldia que estava no povo de Judá naquela época. Assim abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família e tudo aquilo que é seu. Coloque a mão na sua cabeça agora. Seja abençoado, abençoado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo do Senhor. Se meu irmão ou a minha irmã crê, diz amém. Eu sou o pastor Jonathan Bahia. Esse foi o nosso Falando com Deus de hoje. Você que está aí do outro lado está precisando de oração, de orientação espiritual, mande seu WhatsApp no número DDD 91 na frente, 999 24 90 08. Mande seu nome e sua causa que eu estarei orando por você, é gratuito. Irmãos, nós trabalhamos doando cestas básicas, nós trabalhamos visitando, nós trabalhamos também na reforma, na construção da casa de oração. Então, se você quer ser um dizimista, você que quer ser um recabita, que ouve a voz do Senhor, como é que eu faço, pastor? Você entra em contato no WhatsApp DDD 91 na frente, 999 24 90 08. Mande seu nome e sua causa. Diga, pastor, eu quero ser um dizimista. O seu nome vai vir para o caderno de oração e eu estarei colocando dentro do óleo ungido o seu nome. Você tem direito de colocar o seu nome e mais 2 nomes, tanto no caderno dos mantenedores, como também no óleo ungido. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.